Muito boa tarde, me chamo José Fernando Rodrigues, sou médico, vim apresentar para vocês aqui um grande projeto, através desse podcast aqui, como vocês podem ver, né, a Jornada da Saúde, Perspectivas Integradas à Medicina, um projeto, né, um grande projeto, né, do Grupo Roberto César Leite e, né, não poderia faltar aqui o idealizador desse projeto, Dr. Roberto, né, e a diretora aqui desse projeto, né, do Grupo Roberto César Leite, Raquel Furquim. A gente vai trazer bastante conteúdo de uma forma diferente do que vocês vão encontrar hoje em dia, né? Informações, conteúdos, esse podcast em específico, né, vai trazer muitas informações de medicina não tão tradicional que vocês estão acostumados hoje. Por exemplo, hoje a gente vai conversar sobre perspectivas dessa medicina ancestral, né? O Dr. Roberto, uma autoridade nesse meio, né? Raquel, se puder então contar um pouquinho mais pra gente, o que você traz pra gente aqui? Com certeza. Então, esse projeto idealizado pelo doutor, Dr. Roberto, quem é Dr. Roberto? Dr. Roberto, ele é pioneiro na medicina integrada, já está há mais de 30 anos desenvolvendo esse trabalho, nutrólogo, fez seu doutorado em naturopatia, já é autor de mais de 10 livros e tem uma carreira esplêndida dentro dessa área de você fazer essa conexão, né, das medicinas, respeitando já o conhecimento do passado, que acabaram que deixaram um pouco de lado. Então, agora a nossa vontade e a ideia do doutor, o propósito dele é transmitir, dividir esse conhecimento novamente e colocar em evidência hoje, né? Que são mais possibilidades para o profissional médico e para os pacientes. Boa tarde, doutor Roberto. Boa tarde, é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E vamos poder, assim, trocar muitas informações preciosas que eu espero que some para todos. É isso mesmo, né? Eu acho que o início, né, a grande curiosidade minha, inclusive, né, é aprofundar essa parte do conhecimento, né? A gente discute muito, né, doutor, sobre o que tem de mais moderno, o que está acontecendo, né, de mais recente da medicina, mas a medicina é uma grande evolução, né? A medicina ancestral, né, vem evoluindo para essa parte moderna, a medicina clássica, que a gente diz hoje em dia, né? Mas, eventualmente, a gente tem que deixar, aproveitar muito do que a gente aprendeu nesse trajeto todo, né, para trazer, né, mais perspectivas, novos tratamentos ou utilizar o que a gente não está mais no nosso dia a dia, né? Então, eu gostaria também, né, de saber do senhor, né, da sua prática, o senhor tem, né, bastante experiência, como é que a gente consegue entender um pouco mais dessa história, né, da evolução da medicina? Essa é uma pergunta muito boa, porque a gente pode clarear bastante nesse contexto, né, e expandindo os conceitos. Porque a medicina não é de hoje, né? A nossa medicina clássica, alopática, ela tem aí 200 anos para um pouco mais, né? Recente. Quando começa a era dos remédios, mas o grande momento dela não dá 100 anos, né? Então, quando a gente entra na bioquímica, na farmácia, nos remédios. Mas muito antes disso, né, existiam muitas doenças e muitas curas também, né? Uhum. Porque as medicinas de antigamente acabaram sendo um pouco abandonadas porque foram esquecidas, na verdade, né? O foco se voltou para a medicina clássica e essas medicinas lá de trás se ouve pouco falar, né? Mas é um desperdício, porque nós podemos integrar tudo que vem lá de trás com o que é novo. Só perdeu um pouco de espaço, mas nunca deixou de existir, né? Exatamente. Porque você veja, a medicina chinesa são milhares de anos, por exemplo. A medicina ayurvédica, milhares de anos. A medicina greco-árabe, que se dá o nome de medicina Unani, que é uma somatória de princípios de medicina grega com a medicina árabe, onde está o famoso Avicena, né? Traz assim um conjunto de informações preciosíssimas que podem ser resgatadas para que a gente possa utilizar de recursos mais assim integrados para se ter melhores resultados, né? E você veja que essas medicinas, elas têm um enfoque diferente, ou ela vê aspectos que a medicina clássica está chegando agora nesse contexto. Você veja, todas essas medicinas antigas, aqui nós não podemos... A homeopatia é uma medicina que tem aí os seus 200 e tantos anos. Sim. Não vamos chamar de uma medicina ancestral,
mas ela tem por base os princípios filosóficos, né, e os fundamentos de sustentação, como é a medicina greco-árabe, como é a medicina egípcia, como a medicina ayurvédica, como a medicina chinesa, porque ela parte de um princípio vital, que se chama vitalismo. Então, a medicina alopática, a nossa medicina aqui, ela foca no aspecto material. No que é medido, no que é visto, no que é... E num corpo físico que você está vendo, exatamente como você falou agora. Já essas outras medicinas, elas dizem, todas elas, irrestritamente, e aqui nós podemos acrescentar também a medicina natural. Sim. A medicina natural é um estudo amplo de muitos sistemas de cura, que são diferentes dessas ancestrais, muitas vezes, mas que trazem também elementos que sempre foram muito úteis para o manejo das doenças, né? Então, o que é esse princípio vital? O vitalismo, do qual a homeopatia se usa também, diz que existe um fator dentro de nós energético, que antes de uma química, antes de uma bioquímica, existe um fluxo de energia. E se esse fluxo de energia, né, esse vitalismo, isso que anima o nosso corpo, não estiver funcionando, não estiver operando bem, com uma distribuição equilibrada dessa energia, é que começam a aparecer os sintomas. É que começam os desequilíbrios, aí, que se estende para desequilíbrios químicos, bioquímicos, né, estruturais, que dá de onde vem uma patologia. Mas na visão dessas medicinas ancestrais, e essas outras que eu falei para vocês, incluindo a medicina antroposófica, ela vê que antes disso acontecer, nós temos um desequilíbrio da energia vital, da circulação de energia pelo nosso corpo, que os chineses, por exemplo, dão o nome de Qi. Sim. Qi, o Qi. Qi, ou Qi, e que as outras medicinas dão outros nomes também, né? Como é o Prana. A medicina egípcia chama Prana, a essa energia que flui por nós. Nessa parte da medicina tradicional, doutor, eu fiquei me questionando agora, a gente não consegue, eventualmente, achar o princípio do desequilíbrio, mas a gente sempre foca no sintoma ou na doença, né? Exatamente. A gente não consegue, assim, a partir de que momento houve uma perturbação, seja de energia, do Qi, da prana, como o senhor disse, na medicina, talvez, a clássica agora que a gente diz, a gente não deixou de se preocupar com esse desequilíbrio inicial, e só com o distúrbio, só com o desequilíbrio. Exatamente. Existe alguma coisa que o senhor acha agora na tradicional que puxe para isso? Ou é isso que a gente tem que trazer, né, puxar de novo esse tipo de contexto ou de conceito para os dias de hoje? Exatamente o que você falou, porque a medicina clássica hoje, nossa, ela se ocupa do sintoma, ela se ocupa da doença já estabelecida. Todas as outras medicinas, exceto esta, elas tratam das causas da enfermidade. Então elas vão buscar o que é que fez que desequilibrasse essa energia vital. Essa energia vital, deixamos claro que ela é mensurável. Nós temos já aparatos de medição eletromagnética, nós temos maneiras de avaliar se este fluxo de energia está se procedendo de uma maneira correta dentro do nosso corpo. E uma vez perdido isso, e buscar o restabelecimento desse fluxo vital. Então, as medicinas ancestrais, elas veem o ser humano dentro de um entorno. Então, a medicina clássica, ela vê a doença, mas a doença caiu do céu, não é isso? Uma doença autoimune, de repente, estabeleceu, a obesidade, de repente, estabeleceu, a degeneração articular, e vamos ver o que a gente pode fazer. Já as outras medicinas, o que é que causou isto? Então, é correto focar na patologia já estabelecida naturalmente, mas se nós não buscamos a correção dos fatores que deram origem a essa patologia, é provável que ela retorne, ou então retorne uma outra patologia. Sim. Então você veja, se o ser humano não está isolado do ambiente onde ele vive, todas essas medicinas vão buscar, assim, fatores nutricionais. Sim. Todas elas estão voltadas para a nutrição, porque elas acham que a nutrição é um dos fatores principais, causadores desses desequilíbrios energéticos, que, por sua vez, uma vez desequilibrados, vão causar ainda mais desequilíbrios nutricionais, por exemplo. Uma cascata. Sim.
É uma cascata de eventos que em algum momento tem que ser corrigido. Então, tanto é, por exemplo, medicina chinesa, o primeiro ponto de tratamento não são as agulhas, nem as plantas, é a nutrição. Sim. Então, agora, também o ser humano, ele está num ambiente, né? Nesse ambiente, ele está exposto a uma série de fatores. Sim. Ele está exposto a fatores, a campos eletromagnéticos, a campos solares. Ele está exposto a uma energia que vem da Terra, campos telúricos, né? Ele está exposto a fatores de intoxicação. Ele está exposto a um ar que pode estar poluído ou não pode estar poluído. O corpo dele depende da qualidade do sono. Então, é agora, recentemente, que a medicina alopática Se preocupou com isso. que vê que o sono é fundamental, a arquitetura dele ser mantida, para que a gente possa despertar dentro de nós os processos autorregenerativos. Porque todas as medicinas, exceto a nossa atual, ela sabe que nós temos uma capacidade de cura dentro de nós, que Hahnemann trouxe, né, como vis medicatrix naturae, a capacidade de nós nos curarmos. Para todo o desequilíbrio, então, a gente pode não desenvolver ou buscar uma capacidade de autocura. Porque o corpo tem essa capacidade. Você vê um osso que rompeu, você vê uma pele que você cortou, vai sozinho, ou com algum cuidado, vai haver uma reconstrução desse tecido. Então, o nosso corpo busca sempre por essa capacidade de retorno ao equilíbrio e de auto-regenerar-se, uma vez que você dá as condições para que ele possa fazer isso. E cada medicina vai encontrando, então, elementos para poder trazer de novo este equilíbrio e despertar em nós essa vis medicatrix naturae. Então, este é um foco interessantíssimo de diferença de visão, né? E são baseados em dois princípios filosóficos diferentes. Enquanto as medicinas ancestrais estão buscando corrigir os fatores que desequilibraram esse corpo, que geraram uma doença. Então, tem uma doença, tem um corpo em desequilíbrio energético e tem as causas desse equilíbrio energético. Sim. Então, enquanto a medicina chinesa, por exemplo, se ocupa há milhares de anos da nutrição, quando é que nós estamos dando atenção para a nutrição na medicina alopática? Só quando a gente percebeu doenças relacionadas à nutrição, né? Por décadas a gente ficou tentando tratar diabetes, tratar obesidade, tratar distúrbios alimentares, sendo que a grande dificuldade sempre foi a forma com que se come, né, doutor? Como que a gente recebe, né, esse estímulo, acredito, né, nesse conceito do senhor, essa energia que a gente recebe de fora, né, que o alimento não deixa de ser uma das principais fontes de energia, o que a gente faz surgiram, né, acho que essas doenças, né? Mas a preocupação realmente, né? Acho que desde milênios a gente percebe que as mais diversas culturas, digamos, como o senhor mesmo disse, né? Povos que foram evoluindo de forma independente, chineses ou até mesmo, né, nas Américas, enfim, de forma muito independente, eles tinham a sua medicina e era muito baseada em oferecer a cura por trazer um equilíbrio, digamos assim, seja por doenças que foi adquirida do meio ou até mesmo próprias do ser humano, né? E só muito recentemente, pelo que eu tenho feito essa conexão aqui com esse conhecimento do senhor, o que a gente tem buscado mais recentemente, né, é talvez transformar tudo que a gente vinha lá do passado, né, esse equilíbrio que a gente tinha do passado, forçar o nosso corpo a buscar esse equilíbrio de formas mais artificiais. Não sei se eu estou acompanhando o conceito do senhor. Bem que você falou, né? Então se perdeu uma origem médica. Exato. Criou-se um outro contexto, Sim. que é muito bem-vindo. E a proposta é somar todo esse conhecimento antigo com o novo. Porque se nós conseguimos fazer isso, e é possível fazer, aí está a medicina integrada, a gente vai acelerar resultados. A gente vai trabalhar numa coisa que as outras medicinas trabalhavam, que era a prevenção. Então o médico chinês só ganhava se o paciente que ele atendia não adoecia. Porque se o paciente que ele atendia adoecia, ele não fez um bom trabalho para manter o equilíbrio da energia vital de modo que aquele fulano não adoecesse. E agora você vê como conceitos antigos, como estamos falando aqui, eles retomam. Por exemplo, a medicina chinesa sabe muito bem que o meio intestinal era fundamental para você poder prevenir e corrigir, e tratar e curar. A medicina ayurvédica, a mesma coisa. Agora,
não é? Poucos anos que está se falando de toda essa inter-relação que tem dos órgãos entre eles, incluindo essa questão importantíssima do microbioma, né? Sim, que está se descobrindo, na verdade, a inter-relação agora, mas não é de hoje, né? Bioquimicamente agora. Sim. Mas essas medicinas ancestrais estão falando desde sempre que enquanto não houver uma correção de distúrbios digestivos, nunca vai poder se gerar uma saúde ideal, né? E esse é um dos fatores de desequilíbrio que vão gerar as patologias, né? Então, essas patologias nós vamos descobrindo cada vez mais, somando com os princípios das medicinas ayurvédicas, as medicinas ancestrais como um todo, como que eles trabalhavam para poder, então, manejar essas doenças, evitar essas doenças... Que não são de hoje, né? Que não são de hoje, exato. Né? Imagina. E você veja que isso sempre foi muito bem avançado, né? Nós temos escritos na medicina egípcia, livros com material cirúrgico, com cirurgias plásticas, muito bem feitas já naquela época, né? Então isso é uma coisa que vem desde sempre, né? Essa parte que o senhor menciona da prevenção, né? Eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje sobre medicina, sobre cuidados preventivos, né? Então, muito possivelmente, esse entendimento de energia, como o senhor mesmo disse, né? De balanço energético ou dessa relação, né, da nossa saúde com energia, se traduz hoje em dia com a medicina preventiva. Então, muito possivelmente a gente tenha que fazer essa conexão, né? Medicina integrada, integrar essa ação preventiva desses povos ancestrais para o que a gente tem hoje, talvez, com medicina preventiva, que é o que a gente sabe, né? Hoje, na prática, cada vez mais a gente tem visto que, por mais que a gente tenha os melhores recursos curativos, a prevenção ou evitar que a doença se instale sempre vai ser o melhor para o indivíduo, né? E este é o ponto que todas as medicinas ancestrais trabalharam. Quer dizer, o principal é evitar que a doença chegue. Eles não tinham os recursos de cura, né? Você vê? E quando ela chegava, aí sim nós iríamos estabelecer uma série de medidas médicas dentro de todas as medicinas para poder manejar também aquela situação que já está, mas sem esquecer de corrigir as causas que a originaram, né? Então, desde aquela época, leva-se em conta algo que se perdeu, que é a individualidade bioquímica. Então você veja, na medicina clássica nós tratamos todo mundo... Mesma dose por peso. E olha lá, né? Padrão, né? Como se todo mundo calçasse 38, né? Então, a gente vai ter que fazer ou a pessoa usar um sapato maior, mas as outras medicinas sempre primaram pela individualidade bioquímica. Tanto é que a medicina chinesa, por exemplo, trabalha com 5 biotipos. E para cada biotipo é uma dieta. A medicina ayurvédica trabalha com 3 principais biotipos. Para cada biotipo, uma dieta específica. A mesma dieta que cura um, não cura o outro. Mata o outro, eventualmente. Sim. Né? Por exemplo, hoje mesmo na medicina clássica, um ser humano pode precisar de 50 miligramas para poder ter uma função imunológica muito boa de vitamina C. Mas tem outro que vai precisar de 100 miligramas, outro de 200, outro de 300. Mesmo nas drogas alopáticas, se você fosse considerar bem essa questão, a variação de dosagem seria interessante, né? Sim, e tem crescido hoje em dia isso, né? Além do Essa mais. medicina individualizada, hoje em dia tem justamente isso, eles querem, de certa forma, estudar você geneticamente para saber qual é a dose ideal de vitamina D, de B12, o que quer que seja para cada indivíduo, para que a minha dose seja diferente da sua, para ter o melhor resultado com a menor dose, né? Então, a gente vai caminhando mesmo para a individualidade, para a personalidade de cada um, bioquímica, genética, já que geneticamente somos únicos, né? Então, muito provavelmente, a resposta bioquímica deve ser única também, né? Acho que esse é o princípio que o senhor está trazendo. Absolutamente. Né? E hoje a palavra é essa, individualidade, né? Bioquímica que vai gerar uma individualidade terapêutica. Sim. Aí sim é um ponto que nós estaremos repetindo o que todas as outras fizeram, né? Porque todas as outras estavam levando em conta que o fulano A é diferente do B, é diferente do C, é diferente do D, né? Isso lembra um trabalho muito interessante de um dentista, ali por 50, 60 do século passado, que ele realmente, com câncer pancreático disseminado, né, sem nenhuma possibilidade, ele acabou estudando a tal ponto essa questão de individualidade bioquímica,
que ele, além de se recuperar completamente daquela patologia, ele criou um sistema em que ele apresenta 10 biotipos nutricionais. Enquanto ele era um biotipo que pôde se curar daquela enfermidade só com uma dieta vegetariana, então no começo ele achou que todo mundo se curaria com uma dieta vegetariana. Foi testado. Sim. E começou a perceber que alguns se curavam, mas um monte deles não se curavam. E até que ele chegou ao ponto de já não saber o que fazer mais com a mulher dele, estava com um procedimento alérgico assim intenso, que ele foi descobrir que ela precisava de uma dieta 100% de carne. Foi o momento que ela se curou e se restabeleceu. Veja, agora, em 1950. Que são esses princípios que a gente tem de sensibilidade alimentar, de intolerância, talvez, né, das respostas que a gente tem, justamente da resposta, da interação do alimento com o intestino, com o microbioma, né, e tudo que a gente acaba absorvendo de fora, né. Então, muito possivelmente, esses conceitos vão se convergindo, né, a gente vai conseguindo conversar, integrar cada vez mais, né, o melhor do conhecimento de todas as medicinas, para trazer o bem para o indivíduo. Né? Sem dúvida. Você veja um outro aspecto que agora entra em cena, mas está há milhares de anos sendo articulado nas outras medicinas, é a tal da cronobiologia. Sim. Há milhares de anos, os princípios ayurvédicos, os princípios da medicina chinesa e outros, falam o horário da pessoa dormir, o horário da pessoa acordar, qual que é o melhor horário para comer, qual que é o melhor horário para isso, qual que é o melhor horário para aquilo. Isso nunca foi estudado, estamos estudando isso faz meia dúzia de anos, né, daqui para frente, e até entrando dentro do uso de medicinas. Hoje também já está se estudando o melhor horário das medicinas alopáticas, os melhores horários de quimioterapia, por exemplo, Sim. repetindo procedimentos antigos que constam em todos os livros dessas medicinas. Né? Por que a necessidade, então, dos ritmos biológicos nossos individuais estarem em sincronia com os ritmos biológicos da natureza? De novo, nós voltamos no ponto em que nós não somos um ser isolado da natureza. Nós trabalhamos com ela, né? Nós estamos interagindo com ela. E dessa interação e de equilíbrio de interação é que pode surgir a saúde verdadeira. Né? Eu não sei vocês, mas eu sou formado há 16 anos. Já tenho minha carreira em cirurgia, outras carreiras e tudo mais. Eu estou há cerca de 4 anos, né? Em busca de uma medicina diferente, essa parte preventiva, a parte alimentar, a nutrologia e tudo mais. Mas eu estou bem chocado com o que o senhor está trazendo conhecimento, né? A gente não sabe, né? Por isso mesmo, a gente estuda tanta coisa, né? A gente vai nos detalhes, no que é mais moderno, e a gente tem, eventualmente, tanto conhecimento já bem sedimentado, já bem testado por outras medicinas há séculos, milênios e tudo mais, né? E a gente não usa. Né? Essa parte da cronobiologia, o senhor realmente me chamou muito a atenção aqui, que agora a gente tem que brigar com as pessoas para justamente, se o teu corpo já despertou, ou mesmo se não, você tem que acompanhar o ciclo circadiano que tanto a gente fala. Nós evoluímos como espécie assim, né? Levantando pela manhã, caçando, vivendo, nos recolhendo à noite, todo o nosso ciclo hormonal, todo o nosso ciclo de produção de substâncias, ele segue a cronobiologia. E a gente insiste, né, na era moderna, a gente insiste em ser o contrário, em ficar acordado cada vez mais tarde e ficar dormindo de dia, né, e ficar tentando regular um monte de coisa errada com medicamento e assim por diante, sendo que bastaria a gente seguir, talvez, princípios básicos como esse de ter hora para comer e ter hora para acordar. Naturalmente, e isso causa uma regulagem no corpo que permite que essa capacidade vital dele esteja funcionando de maneira que os processos bioquímicos, né, estejam dentro de um andamento correto. Então, você olha, por exemplo, vamos lá, essas medicinas de antigamente, todas elas já sabiam de fatores que perturbam demais a saúde humana, que são toxinas ambientais. Certo. Todas elas falam de toxinas ambientais que, entrando dentro do ser humano, vão causar enfermidades. A gente está começando a ouvir isso agora, né? Sim. Sim. Essas medicinas todas levam em consideração que existem muitas carências nutricionais. E o que nós vemos hoje em dia? Descobrindo que é difícil um ser humano hoje não ter uma carência nutricional. Impossível hoje. Não é? Se você for pesquisar, seja pelo sangue, pelo cabelo, pelas hemácias, você vai encontrar em toda pessoa, ao mínimo, uma carência nutricional importante. E se você mensurar essas toxinas no sangue,
É difícil não encontrar uma pessoa que tenha um benzeno, um agrotóxico, um chumbo, um mercúrio. Então, de novo, nós estamos retomando esses princípios para ver que eles tinham razão. Tem toxinas que podem estar interferindo neste organismo. Tem carências nutricionais, estamos descobrindo que elas são frequentes, importantes e causadoras de patologias. Então, você pode usar quanto remédio você quiser sintomático. Sim. Mas se você não tirar aquela toxina, se você não colocar aquela vitamina, é uma anemia perniciosa. Você pode dizer o que você quiser no mundo, mas se você não der B12... Exatamente. Esse conceito do senhor, né, acho interessante, né, me veio à cabeça agora. Se a gente for ver de tempos atrás, o quão comum era o envenenamento, digamos. Tinha muito envenenamento, aquela pessoa foi envenenada. Não digo só no sentido criminal da coisa, né, mas que eventualmente as pessoas tinham contato com alguma substância, passavam mal, iam ver, ia se investigar o que era, e começava a se afastar, né, o agente que causava, né? Hoje em dia, ao invés da gente afastar o agente que causa os desequilíbrios, causa o problema de saúde, a gente procura algo para cortar o sintoma, para que você continue, né, em contato com esse veneno, digamos assim, né, com essa substância, para que o convívio continue, ou seja, a pessoa te mantenha viva, mas não se opta por tirar o contato com essas substâncias tão nocivas, né? E, eventualmente, também, se a gente tem que repor vitaminas, ou repor o que quer que seja necessário para a gente ter um nível adequado e promover saúde, às vezes a gente deixa de investir na alimentação, na nutrição, né? E busca só alternativas, né? As mais diversas alternativas que a medicina moderna, digamos, quer nos oferecer, ou até mesmo vender, vamos dizer assim, né? Para que a gente, eventualmente, fuja desse hábito. Mas, como o senhor mesmo traz aqui, né? Foi o que nos fez evoluir como espécie, respeitando esses princípios de contato com substâncias nocivas, toxinas, né? E também que curavam, né? Substâncias que curam, né? O que o senhor pode dizer para a gente, assim, um grande exemplo, assim, que das medicinas ancestrais, assim, de substâncias, vitaminas? Eu estou curioso, na verdade, né? Eu gostaria de saber, assim, se existe alguma substância, assim, que vem muito do passado, assim, que nos remeta, né, à saúde e cuidado. Isso que você falou é bem isso mesmo, né? E aí nós estamos longe dos princípios hipocráticos. Não é? Temos uma medicina chamada hipocrática, que vem lá de 400 anos de Cristo. E está aí escrita até hoje, porque tem os aforismos de Hipócrates. A gente jura ainda nele, né? Além do mais, embora tenha sido cortado bastante segmentos dele, mas um trecho ainda ficou. Sim. Né? Os que não interessavam ao sistema foram tirados, mas ainda tem o juramento hipocrático, que vem de Hipócrates, porque Hipócrates fazia uma medicina exatamente como essa. Nós temos que fazer a pessoa dormir, nós temos que fazer a pessoa descansar, nós temos que ver do que está intoxicada, que princípios, que substâncias vitais estão, que vão ser úteis para a regeneração daquele corpo, e com uma ênfase muito grande em alimentação, né? Porque faça do seu alimento seu remédio, do seu remédio seu alimento. Então, desde ali nós já temos uma medicina que é a base de toda a medicina, né? E ela se manteve por muito tempo assim, Galeno seguiu por muito tempo, né? Claro que o tempo passa, o tempo evolui, algumas patologias novas surgem, e a ciência está aí para trazer também um campo de informações que, somado a essas informações, permitem para nós um manejo muito mais eficiente. Por isso que nos nossos cursos, seja qual for, agora que você está trabalhando com a pós, né, de obesidade, etc., nós queremos que as pessoas aprendam os métodos que eles usavam, somados aos novos, para ter uma potencialização e uma melhoria de resultados visíveis. Interessante isso, doutor, que o senhor está falando. Então, nos seus cursos, né, na formação, né, que tem por base, né, essa linha de conhecimento, o senhor vai trazer, então, né, o projeto é esse, trazer essa integração entre as medicinas. Por quê? Porque ainda tem muita gente que acha que isso é místico. Seja homeopatia, seja medicina ayurvédica, seja qual for, que é alguma coisa que não é palpável. E todas elas são palpáveis, concretas, com metodologias mais sofisticadas que as nossas atuais, e que podem e devem ser colocadas em prática. E com resultado, né? E para potencializar resultados, que é o que nós fazemos, né, há 37 anos. Então, e muitas pessoas fazem isso.
E nós queremos passar para as pessoas qual que é essa abordagem, né, para que elas possam somar ao que já está sendo feito, que é ensinado dentro do clássico, para que elas possam ver que nós temos como melhorar as coisas. Sim. Né? Então, é um momento que nós temos que cuidar muito da nossa saúde. Você veja o médico, né? O médico é uma das classes de pessoas mais enfermas. É uma das classes mais enfermas. Por quê? Porque falta tempo, né? Realmente é um estresse muito grande e às vezes não dá tempo dele cuidar de si e de ter a informação para cuidar de si. Sim. Doutor, aproveitando então, já que o senhor acabou mencionando ali que todos nós, em algum momento, né, se você for analisar, vai ter uma falta de nutrientes. Quais complementos, no geral, assim, para ter uma vida saudável, o senhor acha que deveríamos fazer uso? Aí entramos de novo na questão da individualidade bioquímica, Sim. da individualização. Então, temos que saber pesquisar com os métodos que temos em mãos, quais são as carências que aquela pessoa apresenta, né? E repor este elemento para que as coisas possam voltar a funcionar de uma maneira apropriada, né? Metabolicamente. Porque todos nós precisamos de uma cura metabólica, né? Há uma desregulação metabólica de alto nível. Algum antigo dizia assim, a medicina evoluiu tanto que não tem mais nenhum ser saudável na face da Terra. E né? É verdade. A gente chegou nesse ponto. Então está na hora da gente criar de novo uma condição dessa regulagem metabólica. Porque se você veja aqui no Brasil e Estados Unidos, 60% a 70% da população apresentam obesidade ou sobrepeso. Só por aí nós vemos que nós temos que fazer alguma coisa diferente, né? Nós temos que trabalhar dentro de um contexto que não permita que ocorra uma coisa dessas. Porque você já imaginou a quantidade de enfermidades que advém desse sobrepeso, dessa obesidade? E a síndrome metabólica? Imagina a quantidade de doenças e de sintomas que vem de uma síndrome metabólica, de uma desregulação metabólica. Então, aí nós vamos descobrir, na tua pergunta, quais são os nutrientes que estão faltando para aquela pessoa, né? Sim. Mas, de antemão, nós vemos, assim, por exemplo, carências múltiplas nas pessoas, sabe? Desde vitamina C, vitamina A, vitamina D, cromo, cobre. É facílimo nos exames alopáticos que nós temos disponível concluir que essa pessoa não está ingerindo uma quantidade adequada desses nutrientes, também dos ácidos graxos essenciais, né? Dos aminoácidos. Aí, claro, nós começamos a ter disfunção de neurotransmissores. Porque os neurotransmissores são feitos do quê? Dessas substâncias, né? Do básico. Então, não tem como produzir algo se você não colocar. Sim. Ou se você colocar algo e esse algo, como diz a medicina ayurvédica, não tiver um fogo digestivo suficiente para você poder absorver esse material, né? Porque a gente não é exatamente o que come, mas o que digere, né? Sim. Então, se nós não temos um fogo digestivo, como eles falam, ou seja, não tivermos uma ação desses sucos digestivos para absorver essas substâncias, está sujeito o indivíduo a ter putrefações e fermentações que vai gerar toxinas. Mais toxinas. Muito do que, né, a gente acaba recebendo no consultório isso, né, doutor? As pessoas eventualmente buscam até o cuidado, elas compram suplementos ou compram medicamentos que elas acreditam que vão ter algum resultado, mas o princípio da individualidade, de novo, né, vai muito disso. Eventualmente pessoas que não absorvem da mesma forma, têm um metabolismo pelo microbioma ou pela, né, a fermentação que pode acontecer de forma distinta em cada um, a gente não vai ter o resultado. Então isso está mais do que visto, né, mais do que comprovado. Então a gente ouve muito, né? Me passa um suplemento então para isso. Tá, mas como é? Por isso que na consulta a gente pergunta, né? Como é que é seu intestino, como é que é seu sono, sua ingesta de água, né? Seu histórico de como a pessoa chegou até ali, né? Então, justamente as pessoas acham que comprar o mesmo remedinho para todo mundo vai ter o mesmo efeito, a gente não vai encontrar. Então, né, procurar uma fórmula mágica, digamos, ou uma fórmula milagrosa para resolver os problemas, não vai funcionar para todo mundo por justamente esse princípio da individualidade, né? Então, eu não sei vocês, mas é tanto conhecimento aqui que eu já quero marcar uma consulta com o doutor aqui, mas, né, entender esse conceito, né, acho que até, né, para a comunidade da saúde, da área da saúde, né, entender, isso é algo muito
desbravador, digamos, a gente trazer o melhor dos conhecimentos e até dos erros, por que não dizer, né, de todas as medicinas que a gente tem até hoje, principalmente essa parte que o senhor diz, né, a integração entre principalmente a ancestralidade que tem a medicina, né? Então, essa proposta, né, quais as principais medicinas, assim, que o senhor me cita, assim, né, para a gente fazer essa ligação com a medicina clássica agora. Eu fico interessado por isso. Me chamou muito a atenção, né, esse conhecimento que a medicina ocidental, vamos dizer mais assim, né, deixou de lado de outras medicinas que tem uma presença no mundo, uma presença na nossa evolução tão grande quanto, e que, infelizmente, a gente é muito cercado pela medicina ocidental, né? Quais as principais medicinas, né, que o senhor traz assim para a gente? E é interessante, porque às vezes a pessoa pensa que para fazer um curso de 5 anos de medicina chinesa, de mais 3 de ayurvédica, de mais essa é a minha dúvida. Anos e anos de uma medicina greco-romana. Não. Hoje nós já temos condições de apresentar o melhor dessas técnicas e a pessoa saber como usá-las no seu dia a dia. Então, essa é a proposta nossa, utilizando desses recursos, e as pessoas especializadas nisso vão estar passando para aquele médico, para aquele alopata, né, esse médico ocidental, de uma maneira simples, simplificada, como ele pode colocar isso dentro das patologias que ele está tratando no seu dia a dia, para poder prevenir, para poder que a doença seja tratada, mas também as causas dessa patologia, né, sempre que possível, e também para que ele, o médico, tenha saúde. Porque nós estamos falando disso, pessoas cada vez mais saudáveis. Porque se ele é saudável, metabolicamente, esse médico, ele vai poder se sentir muito melhor, né, vai ter muito mais qualidade de vida. E ele vai melhor as pessoas. Vai poder tratar melhor as pessoas, porque o nosso bem-estar depende muito da nossa saúde, né? E um outro ponto que essas medicinas sempre levaram em consideração, e que o medicina ocidental não levou em consideração, está começando a levar agora, é a mente humana, é a psicologia humana. Então, todas estas, né, incluindo também a homeopatia, que não é ancestral, também a antroposófica, por exemplo, que nós temos dentro de nós uma coisa que não é o corpo, que é o pensamento. Embora o pensamento seja ele por si só uma entidade, os distúrbios do nosso corpo também levam a distúrbios da qualidade do pensamento, né? Então, este pensamento, esta emoção, esta imagem, este padrão mental que foi sendo criado, né, com toda essa educação, pode estar por detrás de todo esse desequilíbrio orgânico que está se estabelecendo, né? Por quê? Porque todos esses fatores em desequilíbrio, sejam mentais, emocionais e até espirituais, vão gerar um estresse no corpo. Esse estresse no corpo vai gerar um desbalanceamento hormonal, né? Então, e agora nós estamos vendo a neurociência se manifestando cada vez mais dentro desse conceito, né? A própria obesidade. Agora, as ciências do comportamento estão trazendo nós informações muito preciosas que nós já sabíamos dessas medicinas há muitos anos. Ou seja, o que é que naquele pensamento, naquela emoção, naquela mente está gerando, por exemplo, aquela obesidade? Por que ela está se mantendo? O que é vantajoso para aquela pessoa? O que precisa mudar nessa dinâmica, né? Temos que somar isso também. A obesidade sendo a consequência, né, desse distúrbio, né? Sim, a gente vai trazer agora no curso até de obesidade, a neurociência vai estar bem presente, tanto na parte de psicologia, quanto com a doutora Lígia, que é nutricionista, e ela vai falar exatamente sobre a nutrição comportamental. Então, o assunto, além de estar em alta, acaba explicando muito sobre a questão de várias doenças, principalmente agora que a gente vai focar na obesidade, né, na osteosarcopenia e na síndrome metabólica. Então, eu acho que é um assunto que está em alta, que vale muito a pena ser explorado e divulgado. Por exemplo, né, e recursos que sempre foram muito usados, e agora começa a ser muito usado na medicina ocidental, são os fitoterápicos, né? Por que eles foram esquecidos? Está tão na moda agora e sempre foi usado, né, doutor? Era um dos fatores de prevenção e de recuperação, né?
Então, nós temos aí mais um elemento a ser acrescentado pelo médico, para ele poder saber manejar isto, para ele poder utilizar recursos também, né, que muitas vezes vão auxiliar demais naquela recuperação, né? Então, algo que foi esquecido, presente em todas as medicinas ancestrais, agora cada vez mais é motivo de pesquisa científica. Sim. Mas o médico não tem tempo para ver essas coisas, porque ele trabalha muito. Então, nós precisamos levar um contexto assim, prático para ele, de uma maneira simplificada, resumida, mas concreta, de como ele aplicar isso para a vida de todas as pessoas que ele atende e para si próprio. Vejam, vocês conseguem perceber, né? Você, colega médico, eu estou aqui interessado por quê? Você consegue perceber, imagina a gente fica concentrado só no nosso mundinho, né? Imagina então você ser um profissional capaz de aproveitar talvez o melhor de todas essas medicinas que tem o seu papel, que está mais do que comprovado, e você optar a melhor opção para o seu paciente. Então, você tem, não estou falando de especialidades, mas você tem áreas completamente independentes, todas com grande sucesso, e você vai ter um arsenal muito maior para cuidar bem de você primeiro, né, do profissional de saúde, e do paciente. Então, não é só aquilo, a gente caminha muito para subespecialização, né? Eu quero emagrecer, você vai no endócrino, mas eu tenho um probleminha de coração, tem que ir no cardiologista, mas eu tenho um problema no tornozelo, tem que ir no ortopedista, né? Imagina então ter um profissional que ele tem o melhor de todas as medicinas evoluídas, né, para escolher o melhor tratamento para você. E além do mais, você falou pontualmente isto, porque um outro princípio que foi abandonado e que é retomado agora, aos poucos, é do princípio da inter-relação do funcionamento de todos os órgãos. Sim. Desde sempre, a medicina ayurvédica, a medicina chinesa e todas as outras sabem que um distúrbio de um órgão acarreta distúrbio em outros órgãos. Isso é bem estudado. Em todos os tratados está bem descrito. Por exemplo, como que uma alteração de intestino delgado pode desequilibrar um coração e vice-versa. E assim é em todas as outras medicinas, né? Então, enquanto nós não vermos a pessoa como um todo, fica mais difícil ter resultados ideais. Embora as especializações, subespecializações são extremamente necessárias e importantes, mas não se pode jamais perder a visão do todo. Porque não se trata só de um joelho, né? Nem de um cotovelo, nem de um estômago. Se trata de um todo. Para essas medicinas, vejam vocês, não existe doença propriamente. Existem doentes que têm desequilíbrios. Existem doentes que têm doenças. E como Hipócrates falava, é mais importante tratar o doente que tem uma doença do que a doença. Porque a doença é fruto de um organismo doente, desequilibrado. Em todos esses contextos nós estamos falando. Então, nós temos uma doença, mas não podemos esquecer do doente, né? Porque se nós trabalhamos com ele, aí sim, nós vamos estar cuidando dele como um todo. E o corpo necessita de equilíbrio em vários sistemas para que se reflita de uma maneira saudável naquele órgão que está, naquele momento, incomodando mais. Até porque todos têm um tendão de Aquiles, vamos dizer assim. Tem um ponto que é um ponto assim mais sensível. Mais sensível. Isso depende de questões genéticas, de questões intraútero, né? Que fazem com que aquela pessoa se manifeste aquela patologia naquele órgão. Mas os mesmos desequilíbrios de uma pessoa A pode gerar uma gastrite, os mesmos desequilíbrios na pessoa B pode gerar uma artrite e assim por diante. Né? Então, essa doença, claro, vamos manejá-la da melhor forma possível, mas vamos descobrir o que é no todo que está desequilibrado que permite a manifestação de um desequilíbrio específico. Então, este é um princípio hipocrático, de novo, né? Que foi usado em todas as medicinas ancestrais e que cada vez mais, dentro do próprio mundo científico e da medicina ocidental, se vê como importante. Isso aí, meu amigo, colega médico, colegas da área da saúde, eu duvido que vocês já conversaram sobre isso, vocês tiveram aula disso ou já tiveram ensino relacionado a isso. Então, né, doutor, eu acho importante esse tipo de conceito, porque isso promete revolucionar, né? Promete trazer algo bastante revolucionário. Quais são as principais, pensando na medicina tradicional, né? O que o senhor, a gente falou de obesidade, falou um pouco de sarcopenia, que áreas mais da medicina, do que se conhece hoje em dia, o senhor acha que é possível contribuir, né?
com essa visão que o senhor traz? Em todas as áreas da medicina. Porque todas as áreas da medicina, para ter mais sucesso, ela depende do restabelecimento da saúde. Então, o senhor trabalha muito com oncologia, né? É isso que eu queria trazer, né? A gente consegue caminhar, talvez, muito nesse caminho, né? Se você integra métodos, nós sempre vamos ver resultados mais eficientes. A prática demonstra isso claramente, né? Então, e o que nós queremos? O que a medicina quer? Uma melhor resposta. Sim. Qual que é a felicidade de um médico? Não é a recuperação? Não é o melhor andamento daquela pessoa, daquela situação? Então, todos nós estamos trabalhando para o aperfeiçoamento e para a melhoria, para que se possa ter cada vez melhores resultados, né? Embora estamos numa época assim de uma evolução estrondosa da medicina, as doenças continuam sendo de difícil tratamento. Sim. Né? As doenças estão galopando, cada vez mais aparecem as doenças, né? Logo, se isso está acontecendo com todo o arsenal que nós temos, né, tão sofisticado, o que é que estamos esquecendo do passado que devemos aplicar aqui? E é o que te digo, em todas as áreas da medicina, nós vamos ter uma melhoria muito grande. Então, por exemplo, vamos pensar em síndrome metabólica. Daqui gera um leque de doenças, de enfermidades, né? Desde aterosclerose, disfunção erética, ácido úrico aumentado, cálculos renais, cálculos biliares. Por aí. E está sujeito uma pessoa a ter 5, 6 dessas patologias e a gente não está tratando a síndrome metabólica. Trata uma separada, cada uma separada. Né? Então, nós precisamos buscar cada vez mais o que é que está por detrás e eu trago aqui bem claro para você, uma síndrome metabólica está gerando isso. Então, dentro desse princípio, é que nós precisamos buscar essa regulagem energética, essa regulagem metabólica, para poder fazer com que as pessoas tenham saúde por mais tempo. O que é o envelhecimento? Sim. Não começa com isso? Síndrome metabólica, obesidade, osteopenia, sarcopenia, né? Então nós temos que ser mais rápidos para agir já no começo disso, para que isso não vá para frente. Por isso a importância do médico, na minha opinião, de qualquer especialidade, poder contar com este aprendizado dessa regulagem metabólica, porque aí ele está intervindo de uma maneira preciosíssima na saúde daquele ser humano. Né? Porque imagina um ser humano sem obesidade, sem sobrepeso, regulado metabolicamente, sem osteopenia, sem sarcopenia. Essa pessoa... ótima. Você fica doente, né? Exatamente. Então, acho que interessante isso também, né? Não só que áreas que isso pode intervir na medicina, mas qualquer profissional, né? Qualquer pessoa que tenha por vocação, digamos, o cuidado com a saúde de outra pessoa, ela pode se beneficiar, então, com esse tipo de conhecimento, principalmente, né? Tirando um pouco, não tirando um pouco, né? Talvez tirando um pouco mesmo só o foco no tratamento de sintomas e de cura, né? Mas principalmente de equilíbrio e prevenção, né, doutor? Acho que esse é o grande diferencial, né, desse projeto, né, que o senhor está trazendo. Então, talvez essa união, essa integração dessas medicinas seja para trazer um foco de resgate desse aprendizado que a gente tem de milênios, digamos assim, como evolução do ser humano. E o resgate também de informações. Sim. Porque nós temos informações preciosíssimas lá de trás, como temos agora da atualidade, né? E quando nós podemos juntar esse nível de informações, e o que é que uma pessoa precisa? É de informação, não é isso? Informação. Uma pessoa que quer resolver um problema num carro, ele precisa de informação. Quer resolver um problema no corpo, precisa de informação, né? Para que ele possa fazer alguma coisa melhor possível. Sim. Porque se você quer um carro que seja muito bom, né? Então você precisa ter informação suficientemente para saber até que ponto, né, uma medicina é aplicável àquela situação. Eu acho que o foco agora, na verdade, não é trazer o indivíduo doente para dentro do consultório, e sim o indivíduo querendo buscar saúde. E assim, o profissional preparado com todas essas possibilidades consegue, daí sim, trazer o equilíbrio para esse indivíduo. E assim a gente evita a doença, né?
Um exemplo seria a síndrome metabólica. Se a gente consegue fazer todo o rastreio antes e entrar com medidas, né, de equilíbrio para esse indivíduo, a gente não vai ter lá na frente uma gama de patologias que esse paciente, né, indivíduo Isso pode... se chama medicina da saúde. Sim. Nós temos uma medicina da doença. Agora, se nós voltamos aos princípios hipocráticos, nós vamos lembrar que tem uma medicina da saúde. Né? Porque o que é a patologia? A patologia é quando ocorre uma diminuição dos níveis energéticos. Todas as medicinas ancestrais falam que uma patologia, seja ela qual for, só vai se desenvolver quando houver diminuição da energia dentro do corpo humano. Então, quando nós trabalhamos com essas técnicas todas, desde a acupuntura até a fitoterapia, até óleos essenciais e tudo mais que essas medicinas apresentam, elas estão buscando aumentar o nível de energia no ser humano. Aumentar o seu campo energético. E é possível mensurar. Então, a partir do momento que nós nos importamos em aumentar o campo energético, a energia de uma pessoa, é que nós temos uma medicina que vai colaborar demais para que a doença vá embora. Sim. Né? Uma vez que ela está dentro de um nível vibratório baixo. Então, nós precisamos subir o nível vibratório, né, das pessoas, celularmente, para que a doença possa se desvanecer, uma vez que esses campos vibráteis fortes gerados no corpo humano, né, não dão espaço para campos vibrantes enfraquecidos e patológicos. Isso aí você não vai aprender em qualquer lugar, meu amigo. Então, olha que aula que o Dr. Roberto está dando para a gente aqui, né, sobre princípios e critérios de prevenção de doenças, sobre instalação de patologias, né? Muito interessante, doutor. Dicas mais. Conte mais. O que o senhor dá mais de dicas para a gente, ou que eventualmente, né, vai ter de conteúdo no seu ensino, para o profissional de saúde também ter esse entendimento que o senhor tem? Esta é uma ênfase nossa em todos os cursos, né? E todas essas pós-graduações, para que as pessoas possam ter acesso a essa informação, que já está nos livros, que já está na prática de milhares de pessoas. Eu estou querendo arrancar conteúdo aqui, mas nós vamos ter que fazer a pós mesmo, gente, é isso. Então, dali para frente, nós vamos poder criar um contexto, né, de ensinamento para que a pessoa, o médico que está exercendo aquele papel, ele possa ter assim, uma informação mais competente para ele poder agir não só na patologia, mas nas raízes, né, desse emaranhado, porque uma árvore, ainda que uma folha esteja doente ou um tronco doente, você vai lá, corta o tronco, né? Mas o outro vai ficar doente na semana que vem, enquanto a questão da raiz dessa árvore, né, da nutrição dessa raiz, ela não for estabelecida. Mas vamos dizer assim, um fator de saúde fundamental, que eu vou dizer para você, entre outros, é o sol. Então nós vemos as pessoas cada vez tomando menos sol. E você não vê no hospital um doente bronzeado, né? Você nunca vê. São todos muito pálidos. Então, por exemplo, o retorno ao sol é fundamental. Todas as outras medicinas diziam que o sol vai trazer benefícios importantíssimos para essa capacidade vibratória celular. Hoje nós sabemos que um dos efeitos do sol é níveis de vitamina D. Sim. Né? Mas não é só isso. O infravermelho, o infrarroxo e outras vibrações solares, outros campos de frequência, trazem um sem fim de benefícios. Né? Ao mesmo tempo que o homem escapa da natureza. Você vê, para uma pessoa pôr o pé no chão, às vezes ela fica um ano sem pôr o pé numa terra, numa areia. Na areia, no chão. Né? Então, com isto, vai se perdendo essa vitalidade. Porque a vitalidade está na natureza. A vitalidade está na terra, está no sol, está, né, na água, está no mar e etc. Então, quanto menos contato se tem com esses campos de forte energia, vai enfraquecer a energia do ser humano. Então, por exemplo, aqui nós já temos um ponto assim fundamental, né? Porque a vitamina D que você gera pelo sol é diferente da que você coloca pela boca. Sim. São duas
moléculas. E ainda assim, né, boa parte do que a gente ingere só vai virar a vitamina D que a gente precisa se tomar sol. Então não adianta você tomar um caminhão de vitamina D se você não se expor ao sol. Além né? do mais. E né, tudo que vem se estudando do tradicional, que a regulação do ciclo circadiano está relacionado com a exposição ao sol, receptores, né, nos olhos, enfim, né, muito se diz isso, mas agora o senhor traz isso. Isso já tem de muito tempo, né? Isso já é mais do que conhecido como critério de saúde, ou mesmo quando a gente está evoluindo a medicina, o pessoal fala abrir os ambientes, arejar, né? Ficar exposto, ou, digamos assim, né, até quando a criança nasce, o bebezinho nasce com icterícia, né, que fica amarelinho lá, põe no sol. Então, né, a gente tem essa relação mesmo, né, muito, muito bem lembrado que o senhor traz, né? A gente, eventualmente, tá escancarado no nosso dia a dia, na nossa evolução, né? O papel, por exemplo, né, que o senhor trouxe aí, né, da presença do Sol, né? E só tem vida nesse planeta justamente porque o Sol, né, tá nessa proximidade e tudo mais, e a gente deixa, eventualmente, de ter esse tipo de hábito, né? Daí vai mudar a frequência da célula. Porque pensa na homeopatia, por exemplo. Sim. Tem mais de 5 mil remédios de homeopatia, cujo objetivo é encontrar um remédio que tenha a frequência que você precisa para normalizar a sua vibração. Então, dentro desse contexto, você perceba, é uma medicina frequencial, porque dentro de um remédio homeopático não tem mais a droga. A partir de uma potência um pouco mais alta, não tem mais molécula nenhuma. Só tem a energia do remédio. As diluições, depois das diluições, né? Como pode um remédio que não tem remédio, que só tem uma vibração, porque não tem mais a molécula, gerar um impacto altamente positivo? Né? Qualquer homeopata sabe disso. Lidando há anos, ele vai dar um remédio por uma amidalite, que não tem um remédio lá, mas aquele remédio vai fazer o quê? Essa frequência que está sendo administrada através da água, transmitida, vai gerar uma mudança de um campo de frequência, né? No caso de uma amidalite, da área, da garganta, no campo energético, trazendo uma vibração alta para que uma imunidade competente se estabeleça. Para tirar aquele vírus, aquele fungo, aquela bactéria daquele lugar. Então, aqui entramos num contexto interessante, né? Que é a própria frequência, e aí é o caso do Sol. A própria frequência do Sol, com os seus raios, trazendo não só a vitamina D, trazendo vitalidade celular, trazendo aumento dos níveis hormonais. Aumento dos níveis hormonais. Né? Para você que quer aumentar a testosterona aí, Sol é primordial. Isso aí não tem discussão também, né? Então, só reforça aqui o conceito do Dr. Roberto. Então, cada vez mais o Sol, realmente, né, doutor? A gente fica fugindo do Sol, ou passando protetor, ou, né, a gente está só em ambientes internos. Por exemplo, como você falou agora há pouco, antigamente, um doente dentro dessas medicinas, ele era exatamente o que você falou. Vamos abrir todas as janelas, vamos fazer respirar, vamos fazer beber água, vamos fazer caminhar, né? Vamos fazer tomar sol, vamos fazer movimentar-se. Né? E vamos incutir nessa pessoa um padrão mental diferenciado. Né? Vamos estimular essa capacidade e esse desejo que essa pessoa tenha de melhorar. O estímulo era diferente, né? Sem dúvida, né? Para que essa pessoa possa, assim, ver-se competente, né? Sim. Para aquela resposta. Veja que também, se a gente vai diminuindo muito o poder que uma pessoa tem, ou, assim, a força mental dessa pessoa, nós perdemos, assim, algo importantíssimo para o restabelecimento, né? E eventualmente o que alguns cuidados da medicina tradicional faz. Fique sempre deitado, tem que ficar monitorado, tem que ficar, não pode comer, tem que só receber aquele mix de formulações que, enfim, está determinado, né? Então, vai um pouco contra até, né, o que a gente fez até hoje. E o que nós queremos é criar essa integração. E o que nós queremos é que todos nós possamos enfocar também na saúde, e não só na doença, né? Sim. E precisamos ver o que se fazia antigamente, e se tinha muita resposta. Um número sem fim de respostas que tinham antes de se estabelecer o que é chamado de medicina ocidental. Por que não usar isso? Né? Isso se perdeu? Não. Continua a olhos vistos. Apenas precisa ser
ensinado de uma maneira mais competente, né? Mais contemporizado, Sim. por uma mente ocidental, para que ela possa, assim, desfrutar para si e para a medicina que ela pratica, né? E para quem ela está atendendo, informações de monta. Né? Você já Avicena, que era um médico árabe, a quantidade de escritos que ele deixou? É do livro lá, né? Virou um filme depois, né? Como é que chama? Me fugiu agora o nome. Que o Avicena é a história, né, daquele médico que foi procurar, da Inglaterra, foi procurar lá. O Xamã é o segundo livro, é o Físico. O Físico. O Físico. Exatamente. Que ele foi para a escola do Avicena, né? Exatamente. Então, uma escola tradicional, árabe, né, que já tinha conceitos de medicina, enquanto eles ficavam fazendo uma mistura aleatória de substâncias, né? Essa escola tradicional, ele foi atrás dessa escola tradicional e eles já desenvolviam conceitos de toxinas, o histórico, inclusive, como é que ele tratou leptospirose, um surto de peste bubônica, né, que era o que tinha na ocasião lá. Então, de uma medicina totalmente baseada em evidências, digamos assim, das evidências que eles tinham nas ocasiões, né. Então, esse médico, antes de Hipócrates e tudo mais, né, já era conhecido pelo respeito que ele tinha com a saúde, né? E aí nós entramos no outro campo do humanismo, medicina. Sim. Então, quer dizer, todo esse sistema anterior que estamos falando, ele é baseado no ser humano. O foco não é nem a cirurgia, nem o remédio. O foco o ser humano. O foco é o poder que ele tem dentro dele, né? De curar-se, né? Que é o que Hahnemann ressuscitou os ensinamentos de Paracelso. Porque Paracelso, né, aquele médico ali de 1500 e tanto, na Suíça, ele já trouxe assim detalhes interessantíssimos, né, baseado nesse poder de cura que todo ser humano tem. Então, aí que nós temos que focar, né, também, porque senão a gente esperar só o remédio fazer efeito, né? Não vai. Ou só a cirurgia fazer efeito. Por que nós vamos desperdiçar isso? E por que nós temos que ensinar isso? Por que o nosso grupo vai ensinar isto? Para que as pessoas possam, né, também recuperar esta capacidade que é a sua vis medicatrix naturae, a sua própria capacidade de cura. Né? Sensacional, hein, Raquel? É isso aí. Então, vamos deixar um gostinho de quero mais, né? Deixar um gostinho de quero mais para todo mundo aí que vai estar interessado, se Deus quiser, aí nos nossos cursos, que serão cursos riquíssimos de conhecimento. Agradecer ao Dr. Roberto. Eu que agradeço muito. Por toda essa aula que tivemos agora. E vamos dar um spoiler, então, já que o Dr. Fernando, né, gostaria de saber o que teremos na pós-graduação. Por favor. Então, nesse primeiro curso de obesidade, vai ser muito interessante. Nós teremos uma visão neurocomportamental da psicóloga. A gente vai trazer uma nutricionista, duas nutricionistas, uma específica, doutora formada já e pesquisa muito na área também de neurociência. Vamos trazer a medicina chinesa, ayurvédica, vamos trazer a aromaterapia, a fitoterapia, os procedimentos convencionais cirúrgicos, a questão hormonal. Vamos trazer também sobre fisiopatologias das 3 doenças e também vamos trazer atividade física, todas as opções de tratamentos e também para fortalecer na prevenção da obesidade. Então é um curso, acredito eu, que não exista hoje no mercado. Nós trouxemos tudo que há de melhor, atual, com base em ciência, né? Outra questão também muito interessante que a gente vai trazer aqui também no podcast vai ser sobre genética, que também vai ter na pós-graduação, já falando sobre a individualidade, né, do tratamento, do cuidado com esse paciente, com esse cliente. Então, eu vou deixar aí mais ou menos um spoiler do que vai ter e para as pessoas também que ficarem interessados, né, em todo esse conhecimento que o Dr. Roberto explanou aqui para a gente, entrar em contato com a gente. Logo mais a gente vai estar divulgando sobre mais informações sobre o curso e é isso. E agora, José, você que trabalha também com essa questão do peso, você sabe que por trás de muitos quadros de obesidade e sobrepeso há uma disfunção hipotalâmica, né? É frequente isso. Sim. Que em alopatia nós temos poucos recursos para causar este reequilíbrio hipotalâmico.
Onde nós vamos encontrar recursos para trazer esse equilíbrio? A homeopatia traz excelentes remédios frequenciais para fazer a regulagem hipotalâmica, os pontos de acupuntura, né? Porque você veja, como o corpo funciona como um todo, né? Como que eu vou tratar uma dor de cabeça colocando 2 agulhas nos pés? Sim. Você vê só? Isso é uma circulação de energia. Sim. Está restabelecendo isto, né? Então, a dor de cabeça sarou com 2 agulhas colocadas no pé direito e no pé esquerdo, mas que remédio ela fez? Não é remédio nenhum. Ela simplesmente o quê? Modificou, corrigiu um padrão de circulação energética, e aí nós temos outros recursos interessantíssimos que eu vejo que só a acupuntura pode trazer, que é essa regulagem hipotalâmica. Para a gente ver, né, como se interagem. E parte dos medicamentos, né, doutor, hoje em dia, né, para tratamento de obesidade, controle de sobrepeso, eles influenciam nessa função hipotalâmica, né? Então, para você aí, minha gente, ó, mais uma dica que o doutor deu aqui, tá? Para você que tá, por exemplo, especificamente dessa parte de obesidade, né? Então, para você que está acostumado a tratar a obesidade com cirurgia, com balão gástrico, com medicamentos, com também atividade física e dieta, é uma excelente oportunidade para você enriquecer mais as modalidades de tratamento, por exemplo, agora aqui, né, para o paciente obeso, e de todas as outras frentes de estudo que vai trazer a pós-graduação, né? Então, eu já estou interessado, né? Vamos ter outros convidados aqui, né, para explicar um pouco mais do que vai ser tratado aqui, né? E fica justamente o convite, né, para profissionais de saúde aumentarem o seu arsenal, né, não no combate à doença, mas na promoção de saúde das pessoas. Exatamente. Muito bem. Vamos chegando ao fim aqui desse excelente papo, né? O grande doutor Roberto nos ensinou bastante, deu bastante informação do que vem por aí, você que ficou curioso, né? Então fique atento, né, nos canais de comunicação e vem muita coisa legal por aí. Raquel, obrigado, né? Você também. Dá as suas considerações finais para todo mundo que ficou interessado, né? Passa aí para a gente onde encontrar, seguir no canal, né? Vamos seguir o canal de vocês, as redes sociais, onde a gente encontra vocês. Então, nós temos já a página do nosso centro de ensino, que é o SPES, @SPES Centro de Ensino. A gente está começando a movimentar ali a página, o lançamento vai ser em fevereiro do site, então vai ser algo muito que está sendo criado com muita dedicação e carinho. Então vai ter muito conhecimento, muito conteúdo lá que os profissionais vão poder acompanhar, né? E também se inscrever no nosso canal aqui do podcast para acompanhar os diversos assuntos que a gente vai abordar. Isso aí, o Dr. Roberto vai trazer outros convidados, né? A gente vai estar aqui com vocês. Dr. Roberto, muito obrigado. Estou aguardando sua próxima aula aqui, porque foi de muita valia. Muito obrigado. Eu que agradeço.